E se eu te dissesse que um homem comum, sozinho, enfrentou 450 falsos profetas e venceu? E se eu te dissesse que ele orou e o fogo caiu do céu? Hoje, você vai conhecer Elias, o profeta que provou que o Deus vivo ainda responde com poder. Não saia deste vídeo. No final, você vai entender por que Elias se parece tanto com você. E por que Deus ainda quer usar pessoas improváveis para milagres impossíveis. Elias surge em um dos momentos mais sombrios da história de Israel. O povo havia abandonado o Senhor. Altares foram destruídos, e a idolatria dominava completamente a nação. O rei Acabe e a rainha Jezabel tinham oficializado o culto a Baal, espalhando templos e rituais por toda parte. Era um tempo de escuridão espiritual, onde a voz de Deus parecia ter se calado. O mal parecia ter vencido. Mas quando tudo parecia perdido, Deus levantou Elias, um homem simples, do campo, vindo de Tisbe, sem exército, sem título de nobreza, sem influência política. Mas ele tinha algo que valia mais do que tudo isso, uma fé que estava prestes a abalar os céus e a terra. O primeiro ato de Elias já mostra o tamanho da sua ousadia. Ele vai até o palácio, olha nos olhos do rei Acabe, o homem mais poderoso da nação, e declara com autoridade divina: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. E de repente, o céu se fecha. Os dias se transformam em semanas, as semanas em meses, e os meses em anos. A terra seca, as plantações morrem, os rios secam. A nação inteira começa a sentir o peso da sua desobediência. Mas observe este detalhe incrível. Enquanto o povo sofria as consequências da idolatria, Deus cuidava do seu profeta. Ele não o deixou desamparado. Primeiro, Deus envia Elias para o ribeiro de Querite. Ali, ele bebe da água do riacho, e todos os dias, corvos, aves consideradas impuras, traziam pão e carne para ele. Pense nisso. Deus usou o improvável para sustentar o seu servo. Ele prova que quem confia nele, mesmo em meio à crise, não é e nunca será abandonado. O Deus que fecha os céus por causa do pecado é o mesmo Deus que proveu o pão no deserto para os seus filhos. Quando o riacho finalmente seca, por causa da própria seca que ele profetizou, Deus tem um novo plano. Ele envia Elias a uma cidade pagã chamada Sarepta. Lá, ele deveria encontrar uma viúva pobre. Ao chegar, ele a encontra apanhando lenha. Ela só tinha um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Era a última refeição para ela e seu filho. Depois disso, eles esperariam a morte chegar. O cenário era de desespero total. Mas Elias, movido por Deus, diz algo que muda completamente a história daquela mulher. Não temas. Ele pede que ela primeiro faça um pão para ele e depois para ela e seu filho, prometendo que pela palavra do Senhor, a farinha da panela não se acabaria e o azeite da botija não faltaria até o dia em que o Senhor fizesse chover sobre a terra. Ela obedece. E o milagre acontece. Dia após dia, a farinha não acaba. Dia após dia, o azeite não seca. Porque quando Deus entra na história, o pouco se torna mais do que suficiente. A obediência na escassez liberou a provisão sobrenatural. Depois de 3 anos e meio de seca, chegamos ao momento mais impactante e dramático da vida de Elias. O desafio no Monte Carmelo. Elias, sozinho, convoca todo o povo de Israel e desafia os 450 profetas de Baal para uma prova de fogo, literalmente. Ele prepara o cenário: 2 altares, 2 novilhos para o sacrifício e uma pergunta que ecoa até os dias de hoje: até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo ficou em silêncio, esperando para ver. O desafio era simples. O Deus que respondesse com fogo do céu sobre o sacrifício, esse seria o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal começam. Eles preparam o seu altar e começam a clamar. Eles gritam, dançam, pulam ao redor do altar desde a manhã até o meio-dia. Mas nada acontece. O céu continua azul. Elias até zomba deles, dizendo: gritem mais alto! Talvez ele esteja dormindo ou viajando ou ocupado.
Desesperados, eles começam a se cortar com facas e lanças, derramando o próprio sangue num ritual frenético e macabro. Mas não houve resposta. Não houve voz. Não houve fogo. O silêncio de Baal era a prova da sua inexistência. Então, chega a vez de Elias. Com calma e confiança, ele reconstrói o altar do Senhor que estava em ruínas, usando 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Ele prepara o sacrifício. E para tornar o milagre ainda mais impossível, ele manda que joguem 4 grandes cântaros de água sobre o altar e a lenha. Eles fazem isso não uma, não 2, mas 3 vezes, até que a água encheu o rego ao redor do altar. Tudo estava completamente encharcado. Humanamente falando, era impossível pegar fogo. Então Elias se aproxima e faz uma oração simples, direta e poderosa. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. No mesmo instante, o fogo do Senhor caiu do céu e não consumiu apenas o sacrifício. Consumiu a lenha, as pedras do altar, o pó e até mesmo a água que estava no rego. Foi uma demonstração de poder tão avassaladora que não deixou nenhuma dúvida. Diante daquela cena, o povo caiu com o rosto em terra e clamou em uma só voz: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! A idolatria foi derrotada e o nome do Senhor foi exaltado. Mas a missão ainda não estava completa. Depois do fogo, faltava a chuva. Elias sobe ao topo do Monte Carmelo para orar. Ele se curva, coloca o rosto entre os joelhos, numa posição de profunda humildade e intercessão. Ele envia seu servo para olhar em direção ao mar e ver se há algum sinal de chuva. O servo vai e volta. Não há nada. Elias não desiste. Ele diz: Volte. Ele ora uma vez. Nada. Ora 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Nada. O céu continua limpo, mas Elias persiste. Na 7ª vez, o servo volta com uma notícia diferente. Eis que sobe do mar uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Para muitos aquilo não seria nada, mas para Elias, o homem de fé, aquele era o sinal. O milagre já começou. Ele manda avisar ao rei Acabe para se apressar, porque uma grande chuva estava vindo. Em pouco tempo, o céu se encheu de nuvens escuras, o vento soprou forte e uma chuva torrencial caiu sobre a terra. A terra reviveu. O céu se abriu. Porque Deus não apenas responde oração, ele honra a oração persistente. Mas aqui está a parte da história que poucos contam, a parte que nos conecta profundamente com Elias. Depois de toda essa demonstração de poder, depois de enfrentar um rei, de derrotar 450 profetas, de fazer fogo cair do céu e de orar pela chuva, Elias recebe uma ameaça de morte da rainha Jezabel. E o que ele faz? Ele foge. Ele corre para o deserto com medo. Ele se senta debaixo de uma árvore, exausto, deprimido, e pede a Deus para morrer. Ele diz: Já basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Sim, o homem do fogo também ficou cansado. O gigante da fé também sentiu medo. O profeta dos milagres também se sentiu sozinho e esgotado. E o que Deus faz? Ele não o repreende, ele não o chama de fraco. Com um amor de pai, Deus envia um anjo para cuidar dele. O anjo o toca e diz: Levanta-te e come. Elias olha e vê pão assado sobre brasas e um jarro de água. Ele come, bebe e dorme. O anjo o acorda uma segunda vez e diz: Levanta-te e come, porque a jornada é muito longa para ti. Deus o alimenta. Deus o fortalece. E depois, no Monte Horebe, Deus não fala com ele no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz mansa e suave, um sussurro. Isso prova algo extremamente poderoso. Deus não abandona seus servos nos dias difíceis. Ele entende nosso cansaço, nossa dor, nosso medo. Ele cuida de nós quando estamos no fundo do poço. A vida de Elias é uma lição para todos nós. Ele nos ensina que Deus usa pessoas comuns, cheias de falhas e medos, para realizar coisas extraordinárias. Ele nos mostra que milagres ainda acontecem pela fé. E que o céu
continua aberto e sensível à oração persistente. E talvez o mais importante, ele nos ensina que até os mais fortes também precisam descansar e que não há vergonha em admitir o cansaço. Deus não espera que sejamos super-heróis. Ele só espera que confiemos nele. Se você está se sentindo cansado hoje, se você se sente sozinho na sua batalha, se você acha que sua fé é pequena demais ou que ninguém vê o seu esforço, lembre-se de Elias. Deus viu sua luta no deserto. E ele vê a sua hoje. Ele vê. Ele cuida. E ele responde. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários. O Senhor é Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado do poder e do cuidado de Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias bíblicas que fortalecem a nossa fé. Obrigado por assistir e até a próxima.